O que que é o Transfer Market e o que que tu faz dentro do Transfer Market? Bom, então vamos lá, o Transfer Market aí, para quem não conhece, é uma plataforma, é um site, a gente tem redes sociais também, e trata de mercado da bola, trata de mercado de transferências, fala de futebol, estatística, performance de futebol no mundo inteiro. E basicamente o que é o principal que a gente faz, a gente é conhecido pelo quê, né? Quando a gente fala do valor de mercado de um jogador, o quanto o jogador vale no mercado, é o Transfer Market que dá essa precificação. A gente que faz essa análise, aí a análise, tenho certeza que a gente vai conversar bastante sobre isso, é feita levando em consideração um monte de coisa. É gente que estuda, fica lá todo dia assistindo o jogo, analisando performance, falando, esse cara aqui vale tanto dinheiro. Além disso, obviamente, o Transfer Market fala de tudo que tá em torno de futebol, não só de valor de mercado, não só de transferência, a gente fala de estatística, a gente tem dados de desempenho dos jogadores, a gente fala sobre histórias de clube, jogadores e tudo mais. Se quiser resumir o Transfer Market em uma coisa só, a gente é uma plataforma de conhecimento de futebol compartilhada por jogadores, empresários, pelo próprio Transfer Market e pelos torcedores também. E assim, ele se tornou, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas ele se tornou muito relevante no planeta inteiro, né? Então todas as discussões aí envolvendo jogadores, geralmente de praticamente qualquer liga, assim, sempre tem alguma coisa relacionada ao transfer market, algum valor que é baseado no transfer market, ou até uma coisa que a gente se baseia muito lá no Eurofoot, que o site de vocês é muito bom mesmo, é a questão de estatísticas, né? Verificar como é que foram os jogos, quem marcou gol, quem não, que minutagem, quem saiu, quem entrou, escalações, resultados, competições. É realmente muito completo assim, né? E tu tens alguns números assim de quantos idiomas tá o Transfer Market, o impacto dele no mundo, assim, em questão de acessos, não sei se tu pode dizer, mas qual que é o tamanho, o poder dele no mundo do futebol hoje em dia? O Transfer Market tem mais de 1 milhão de jogadores registrados na plataforma. A gente está em mais de 20 domínios aí no mundo inteiro. A gente fala todos os idiomas que vocês puderem imaginar. Tem gente na Espanha, na América do Sul falando espanhol, tem gente na América do Norte, na Europa falando inglês, tem gente na Europa falando alemão, italiano, francês. A gente, obviamente, está aqui no Brasil também falando o nosso lindíssimo português. E a gente trata dos mercados de vários países, né? Então, eu sou gerente aqui do Brasil, eu tenho minha equipe aqui no Brasil, a gente analisa o futebol brasileiro, mas também tem um comitê do qual eu faço parte que analisa o futebol europeu, as top 5 ligas, tem uma porrada de gente aí que faz parte para poder analisar direito os valores das principais ligas do mundo, mas na Bélgica também tem gente trabalhando, nos Estados Unidos, Canadá também tem gente trabalhando, vai para a Ásia, tem gente analisando o mercado chinês, tem gente analisando o campeonato japonês, você vai para a África, tem gente trabalhando lá também. Eu não sei se o Yuri tem a mesma impressão que eu, mas eu acredito, assim, como leigo, como um cara que usa, só um usuário do site, né? Que cresceu muito nos últimos anos, assim, talvez nos últimos 4 anos, que ele ganhou um protagonismo gigantesco. Antes, talvez fosse uma coisinha um pouquinho mais de quem é viciadaço em futebol e ficava ali sempre, né, olhando com detalhes a questão das transferências dos jogadores. Mas recentemente me parece que virou um fenômeno global, assim, meio que, por exemplo, assim, da nossa audiência, acredito que grande maioria vai saber já o que é transfer market, a grande maioria já acessou o transfer market, provavelmente acessa com frequência o transfer market, né? Não sei se essa é a tua impressão também, Yuri. Sabe uma parada que eu notei muito recentemente, cara? Acho que do ano passado pra cá. Antigamente, quando eu ia pesquisar algum jogador no Transfer Market, eu tinha que pesquisar o nome do jogador, mas, tipo assim, perfil de jogador, que é a página lá, quando você acessa a página do jogador, né? Com todos os dados dele e tal. Aí tinha que pesquisar, por exemplo, Lionel Messi, pá, perfil de jogador. Mas hoje em dia, a maioria das vezes, se você joga só o nome do jogador, na primeira página do Google já aparece o perfil de jogador dele do Transfer Market. Ou então, quando você pesquisa o nome do técnico, aí já aparece a ficha do treinador. Então, era algo que não acontecia antes, mas do ano passado para cá tá bem mais forte, né? O Transfer Market, até nas pesquisas também. Então, acabou até facilitando bastante o nosso trabalho. Acho até que um dos motivos do site ter se popularizado tanto, além da questão das transferências, né, que é digamos, o pão com ovo do Transfermarkt, né, o básico, que é as transferências, mas também tem a questão das estatísticas, né? Muita gente usa porque é muito fácil você achar estatística no Transfermarkt. Porque nos outros sites, site que é especializado em estatística, às vezes eles dificultam para você achar estatística.
Você tem que entrar no site, pesquisar fulano, aí pesquisar não sei o que pra poder achar a estatística. Já teve site que a gente No teve que Transfermarkt, somar, não. assim, ó, competição por competição na mão, porque o site não fornece, né? E Exato. no Transfermarkt geralmente tem o total ali bem certinho e facilita demais. E não só isso, porque, por exemplo, você entra na página de um jogador no Transfermarkt, vai ter todos os gols separados por competição e a somatória final, e você ainda consegue ver a minutagem do cara na temporada, a minutagem dele por jogo, qual partida ele entrou, qual ele só ficou no banco, qual ele não jogou. Se ele estava lesionado, você consegue ver qual era a lesão. Por exemplo, esse jogador aqui tá de fora, você vê que a barrinha tá vermelha do jogo. Aí lá tá dizendo, pô, esse jogador ficou fora porque ele tava com lesão na coxa, ficou de fora porque ele tava com lesão no joelho. Então, tudo isso, cara, facilita, assim, nossa senhora, se não fosse essa parada, o trampo de quem trabalha com futebol, com certeza seria muito mais complicado, né? Esse crescimento não só da plataforma, mas do tema de um modo geral, a gente vê que as pessoas se interessam cada vez mais por quem o clube delas está contratando, quanto está sendo gasto, por que está sendo gasto essa quantia de dinheiro nesse jogador, por que ele vale X ou Y. Então a gente vê aí que é uma quantidade de informações gigantesca que se complementam, né? Então, obviamente, a performance do jogador vai explicar parte do valor de mercado dele, e são informações interessantes para qualquer um que tenha interesse no jogo, no futebol em si, em jogadores, em clubes, enfim. Foi por esse meio que eu conheci o Transfermarkt, então eu gosto muito de lembrar dessas origens. Hora que, assim, jogando videogame lá, tava lá no meu videogame, deixa eu contratar tal jogador. Deixa eu pesquisar os caras aqui com menos de 23 anos, que eu quero fazer um time jovem. Pô, você entrava no site, pesquisava lá. Coisas que a gente vê aí que tem até histórias de diretores de futebol aí que fazem isso na vida real também, entram lá no nosso site. Os caras brincam de modo carreira usando o nosso site como base. É uma coisa muito legal, aí a gente vê que cresceu bastante. E aproveito para perguntar para o Marcos, então, como que se avalia os jogadores, Marcos? Assim, existe um input humano acima de tudo, né? São pessoas por trás dos bastidores aí, decidindo os valores de mercado? Tem alguma fórmula, algum algoritmo? Tem alguma parte que é automatizada ou é 100% humanos? E se são humanos, como é que as pessoas decidem as coisas? Porque eu já vi algumas pessoas meio que falando que não, o site só chuta valor. Mas eu imagino que, obviamente, vocês devem ter diretrizes, guidelines, né? Vocês devem ter vários parâmetros, questões que são analisadas para as pessoas... para serem definidos esses valores, né? Então esclarece um pouquinho pra gente como é que funciona por trás dos bastidores. Bom, então vamos lá, né? Essa é uma das perguntas aí que eu mais costumo responder. E primeiro, para falar, não é chute, é muito estudo, é muita análise. A análise do Transfermarkt é feita de 100% input humano, não existe um robô, um algoritmo que esteja rodando pra gente e falando tal jogador vale tal coisa. Isso, como eu comentei anteriormente, é feita por pessoas, é uma análise feita por muita gente, e obviamente quanto mais importante for o campeonato, quanto mais importante for a liga, mais gente vai estar envolvida nisso. Um dos conceitos primários do Transfermarkt é sobre o conhecimento, é um conceito da psicologia, enfim, da parte de informações, é sobre a sabedoria das multidões, né? Basicamente, para resumir aí, várias cabeças pensam e discutem melhor do que uma. Então, não existe uma pessoa que chega no Transfermarkt e fala esse jogador vale tanto. Existem comitês de análise que são análises feitas periodicamente ao longo da temporada em cada país, levando em consideração um monte de variável que a gente com certeza vai passar por cima aí de várias delas. E levando em consideração também a opinião da comunidade. Então, a gente tem um espaço dentro do site para o público, para os nossos usuários irem lá e falarem, eu acho que esse jogador vale XYZ por tais motivos. E essa análise é feita por grupos de pessoas, como eu falei anteriormente, que avaliam mercados específicos. Então, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu tenho uma equipe no Brasil que avalia o mercado brasileiro. Então, enfim, são análises feitas aí durante a temporada que levam em consideração muita coisa, né? A gente sabe dos conceitos básicos de avaliação que todo mundo conhece, por exemplo, idade. Todo mundo sabe que a idade do jogador influencia muito o valor de mercado dele, porque o jogador ser visto como um produto
ele tem um prazo de validade, entre aspas, que é diferente para cada jogador, mas a gente sabe aí que ninguém vai jogar muito além dos 40 anos, por exemplo, ou que a carreira do jogador costuma acabar ali perto dos 36 anos de idade. Então a idade dele é um fator primário que impacta diretamente o valor de mercado, obviamente a performance e o nível de rendimento dele também, até porque a gente está falando de valor aí em que o produto do jogador é o seu futebol, então se ele está jogando bem, o produto dele é bom, vai valer mais. É válido lembrar que o objetivo do Transfer Market com os valores de mercado não é prever a taxa de transferência que vai ser paga por um jogador. A gente não está falando se o jogador vale 5,5 milhões de euros, que é o caso do Nathan, e o clube que contratar ele vai pagar essa quantia. A gente quer prever, a gente quer refletir a demanda do jogador, ajustando ela para uma visão de médio prazo e levando em consideração aí centenas de variáveis que a gente sabe que é um cálculo muito difícil de ser feito, até por isso é feito com input humano, até por isso não é feito com algoritmo, porque é uma coisa que entram muitas variáveis e existem variáveis que não tem como você explicar para um algoritmo, não tem como você explicar para um robô. Por exemplo, como que você vai explicar um fator extra-campo aí, sei lá, pegar um caso fictício aí, um jogador muito baladeiro foi chutado de um time X porque a torcida não gostou de atitudes dele, não gostou do desempenho dele dentro de campo, ou o cara de repente deu uma entrevista, falou alguma coisa do time, ou deu ali uma entrevista que pegou mal para todo mundo. São coisas do mundo exterior ao futebol ali, são extra-campo total, e tem um impacto muito grande na vida do jogador, né? Tem um impacto no produto dele. Se o jogador, por exemplo, criar outro contexto aí, na pandemia, que a gente estava todo mundo tendo que ficar em casa, tiveram casos de jogadores que não ficaram em casa, saíram, deram festa e tal. Isso impacta diretamente a imagem do jogador. Se isso impacta a imagem do jogador, isso impacta, de repente, o valor de marketing dele. O valor de marketing dele influencia o valor de mercado. Se qualquer coisa que o jogador faz ou fala pode influenciar a demanda dele no mercado, isso vai influenciar também o valor de mercado dele. Então, são fatores aí que hoje não tem como se calcular se não for de forma humana, e não existe, por exemplo, como você levar a consideração do público se você não fizer de forma humana. Então, o Transfer Market deixa isso muito claro. A gente tem em cada um dos nossos domínios, em cada um dos nossos idiomas, uma explicação ali bem traduzidinha, bem clara, falando XYZ por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, e falando, isso aqui é feito de forma humana, não tem algoritmo. É um dos primeiros pontos que a gente cita. Explica todas as variáveis que a gente entra, né? Todas não, porque são muitas, mas as principais delas. Enfim, e tudo isso é feito nessa visão de vamos tentar refletir aí o quanto esse jogador deveria valer no médio prazo, e não necessariamente o que muita gente acha que a gente faz, falar esse jogador vai ser vendido por tanto, não é bem por aí. Para dar uma exemplificada, por exemplo, eu imagino que o valor de mercado de um jogador como o Neymar acabe dando uma caída por causa do extracampo dele, né? Só para tentar exemplificar isso para o pessoal, porque, por exemplo, é claro que pelo que o Neymar joga em campo, o valor de mercado dele seria absurdo, mas quando você leva em conta lesões, idade, extracampo, essas coisas, a recorrência de lesões que ele tem tendo, aí acaba dando uma baixada. Exatamente, o Neymar é um bom exemplo disso. A gente vê aí que nas últimas 2 temporadas o valor de mercado dele tem caído, e não só por conta da idade, não só por conta das lesões, que também impactam o valor de mercado dele, mas sim a parte extra-campo tende a influenciar, e no caso do Neymar pode influenciar negativamente, como tem sido, porque o jogador de futebol é um produto, né? Ele, querendo ou não, pro bem ou pro mal, ele é um produto pro time e ele é um produto para si mesmo. A imagem que ele tem vai impactar tudo na vida dele, vai impactar patrocínio, vai impactar o valor de marketing que ele tem de um modo geral, vai impactar a demanda dele. Por exemplo, casos famosos aí a gente tem de Bayern de Munique, supostas falas de diretores, treinadores de Bayern de Munique falando a gente não quer o Neymar. Pô, todo mundo sabe que o Neymar joga muita bola. Ninguém olha o Neymar jogando e fala, não, esse cara aí é mais ou menos, tal. Quem não gosta do Neymar costuma não gostar do Neymar pela personalidade dele, pela vida dele extra-campo,
E aí, cara, é uma coisa que você pode gostar, pode não gostar. O futebol dele é quase que inquestionável. Mas tudo isso influencia. Então, se um diretor de um clube não gosta do Neymar por conta da vida dele extra-campo, é óbvio que o extra-campo é um fator ali que vai influenciar a demanda e diretamente vai influenciar o valor de mercado dele. Bom, tem a questão do input humano por trás, tem equipes que fazem análises, né? Mas eu queria saber, assim, como é que funciona, se tu puder falar um pouquinho pra gente, existe uma equipe do Transfer Market, existem pessoas contratadas que trabalham para o Transfer Market, mas também existe toda uma massa de voluntários por trás, não é? Como é que funciona essa dinâmica? Como é que é a participação de cada um nessa equação? Exato. A gente tem a nossa equipe, a gente tem os trabalhadores que são contratados diretamente pelo Transfer Market, trabalham para a empresa Transfer Market, mas no mundo inteiro a gente tem milhares de voluntários que entram ali, que participam do site, que dão opinião, que ajudam a gente a fazer correção em dados. É uma base de dados, como eu disse, tem mais de 1 milhão de jogadores cadastrados, então é uma base de dados gigantesca. A gente tem também dados sobre treinadores, sobre árbitros, sobre assistentes técnicos e por aí vai. Então é bem possível que, se você rodar muito no Transfer Market, você encontre ali, de repente, um errinho em alguma informação sobre, de repente, a altura de um jogador ou fatores assim que estejam no perfil ali do jogador ou do treinador, de repente a idade dele, alguma coisa assim. Então a gente conta com a ajuda e a gente é extremamente grato por todas as pessoas que participam do site, por todos os usuários ali que gastam, seja 1 minuto ou 10 horas por dia fazendo correções, dando opinião deles. Qualquer participação é sempre bem-vinda no Transfer Market. E a gente tem segmentações, né, dos tipos de usuários. A gente tem os Data Scouts, que são justamente esses voluntários que já têm uma experiência no site, já conhecem bem o funcionamento do site, têm interesse em ajudar ainda mais, acabam se tornando, assim, o termo é em inglês, mas são os scouts de dados mesmo. Eles vão olhar ali e vão falar: essa informação está certa, essa informação está errada, isso aqui a gente precisa corrigir. São pessoas que trabalham ali diariamente, obviamente, por serem voluntários, trabalham o quanto e quando elas querem, mas trabalham ali no funcionamento do site, que influenciam diretamente as informações que são mostradas para todo mundo. A gente tem os usuários comuns também, que só entram lá, podem participar também. Eu só gosto de entrar aqui no TM porque eu gosto de olhar as informações e tal, mas eu quero deixar comentário, quero deixar minha opinião. E a gente tem as pessoas que são contratadas pela empresa, e aí em níveis diferentes, obviamente, que vão ali fazer a manutenção do site, que vão ali colocar cada vez mais informações para o público e que vão tomar as decisões também sobre o valor de mercado, vão participar das análises e aí por diante. Como é que funciona essa questão com jogadores muito jovens que, pelo que eu entendi, eles só passam a ser avaliados depois que eles viram jogadores profissionais de fato? E foi o que aconteceu com o Carlos Borges, né? Mesmo ele tendo um desempenho muito brutal, ele estava ainda nas categorias de base do City, os jogos não são considerados oficiais, profissionais, e portanto agora que ele vai para ser jogador do time principal do Ajax, ele recebe o seu primeiro valor, pelo menos foi essa a minha interpretação, né? Isso, jogadores jovens aí, principalmente esses que surgem muito rápido e vão da base pro profissional e aí já estouram. O Carlos Borges é um caso perfeito disso. Eles são difíceis de analisar, né? São dados mais complexos aí que requerem muita atenção, porque você não pode se basear só no que um jogador faz na base, porque a base não é o nível profissional, não é a realidade, não é aquele mercado que está sendo representado. Obviamente, o que ele faz na base tem uma influência muito grande com o que ele provavelmente vai fazer na vida dele, mas aí entra justamente na parte de performance, no nível semi-profissional, digamos assim, que seja a base, e performance no nível profissional. A gente costuma esperar o jogador estrear, realmente se tornar um jogador profissional, para conseguir dar um valor de mercado realista para ele, porque se fosse só com base em potencial, a gente teria aí centenas de milhões de jogadores que valem quantidades estratosféricas de dinheiro e, na realidade, sei lá, 10% deles realmente vingam. Obviamente, a expectativa que se tem em cima de um jogador, então, o que ele demonstrou na carreira dele até ele se tornar um profissional, tem um impacto muito grande no valor de mercado dele. Então, tem centenas de exemplos aí, mas usando o Carlos Forbes ou o Carlos Borges agora como exemplo,
Ele já tinha sido campeão, acho que da Premier League 2 vezes com o Manchester City, já tinha sido campeão de uma Copa ou outra também, e recebeu a primeira avaliação dele no meio do ano agora, em agosto de 2023. Foi avaliado em 10 milhões de euros, que é uma quantidade relativamente alta, principalmente para a primeira avaliação de um jogador. Mas aí por quê? Porque ele já tinha todo esse histórico na categoria de base, porque ele já se mostrou que tem 19 anos, se não me engano, né, o Carlos Borges? Isso. Com 19 anos já estava pronto para subir para a equipe profissional. Ele está jogando em uma das melhores bases do mundo, em um dos times mais bem-sucedidos da atualidade. Então o contexto da equipe em que ele está é muito importante também. Obviamente é diferente um jogador que sobe da categoria de base profissional no City, e eu, por exemplo, que fui jogador lá no União de Mogi das Cruzes. A gente não vai valer a mesma coisa, por mais que a gente jogue o mesmo nível de futebol na mesma posição, a relação que a gente tem com o mercado é outra. O Carlos Borges subiu na base do City, que é o maior vencedor da Premier League nos últimos anos, né, no passado recente. Tá num time que foi campeão da Champions League na temporada passada. Se você sobe para um time desse, que está na maior liga do mundo, na liga mais rica do mundo, tem uma relação muito específica com o mercado, é diferente da relação que vai ter um jogador aqui no Brasil, por exemplo. Então, esse é um questionamento que a gente tem muito. Por que o jogador brasileiro é tão desvalorizado? Por que os nossos talentos aqui valem tão pouco, né? Pode ter alguém aí que esteja, a gente falou do Nathan anteriormente, esteja falando, mas o Nathan foi vendido por 10 milhões de euros, por que ele vale só 5,5 milhões, né? É muito pouco. Obviamente, quando você está tratando de jogadores jovens, você tem um potencial, você tem uma expectativa em cima do que ele vai fazer, você costuma pagar mais. Você vai pagar pelo que ele pode se tornar um dia. Você não está pagando pelo que ele é hoje. O Napoli justamente está fazendo, como vocês falaram, uma aposta, e o Napoli é muito bom nesse tipo de aposta. Eles estão contratando um jogador que eles acham que daqui, 2, 3 anos vai valer muito mais, vai ser um baita de um zagueiro para eles. Obviamente tem outras variáveis que entram aí, por exemplo, o Nathan é um zagueiro canhoto é mais difícil de achar, isso influencia também o quanto vai ser pago por ele, né? Não é só que ele é um bom zagueiro, ele é um bom zagueiro canhoto, brasileiro, que é uma nacionalidade importante, que pode ter uma visibilidade muito grande se ele for para uma seleção brasileira, por exemplo. E o Brasil, obviamente, também tem um histórico de ter excelentes jogadores em todas as posições. Então, por mais que a nossa avaliação seja de 5,5 milhões de euros, a gente sabe e até se espera um pouco, às vezes, que você paga um valor mais alto por ele. O Carlos Borges, por exemplo, foi vendido por 14 milhões de euros e a avaliação dele no site é de 10. Justamente porque a gente não está tentando falar, vamos pagar 10 milhões. A gente está tentando falar, hoje, considerando todas essas variáveis, o Carlos Borges vale 10 milhões de euros. O Ajax não está comprando o Carlos Borges por quem ele é hoje, só por quem ele é hoje. O Ajax está comprando o Carlos Borges porque eles veem um potencial gigante ali. Vem um jogador que ele pode se tornar no futuro, né? Ele pode vir a ser um jogador muito maior, e é justamente a expectativa que se tem sobre ele. Ele é um jogador muito habilidoso. Eu, pessoalmente, conheci o Carlos Borges há pouco tempo, inclusive assisti o vídeo de vocês, achei muito legal. Cara, é uma coisa que a gente vê assim, e o Ajax pagou 14 milhões de euros num jogador que em teoria vale 10, porque se espera que no futuro ele vai valer mais, espera que ele vai render o suficiente para justificar esse investimento, e justamente são as visões que se tem nos jogadores jovens, né? E aí, como vocês tinham comentado sobre o jogador que acabou de subir da base, o Carlos Borges recebeu um valor alto justamente pelo que ele mostrou na base e principalmente por todo esse potencial. Se o cara fez tudo isso aqui na base do City, jogando na principal liga do mundo, e vai se tornar um profissional agora, ele vai valer bastante. E aí o Ajax, sabendo muito bem com os contratos de jogadores no mercado, falou, opa, vem que esse aqui é meu, aqui 14 milhões de euros. Beleza, cara, perfeito. Agora a próxima transferência que eu queria mostrar, talvez pegue todo mundo de surpresa aí, né? Que é a do nosso querido Dmitry Besmertini, do Bate Borisov para o Akhtobi, do Cazaquistão. Ninguém acha que aqui conhece esse jogador, né? O Yuri certamente não estava esperando isso. Mas eu botei essa página desse camarada que acabou de completar uma transferência para o time do Cazaquistão para fazer uma pergunta bem específica para o Marcos, né? Cara, como é que funciona
quando a gente está falando de jogadores assim, de divisões mais baixas, de times muito pequenos, que tem uma visibilidade muito menor, né? Porque, pô, se a gente tá falando de repente, um Bellingham, pô, quase todo mundo aqui acompanha o futebol do alemão, a gente vê o Bellingham jogando, a gente vê ele na seleção, a gente tem uma ideia legal de como é que funciona, né, o futebol dele, se ele tá evoluindo, se ele tá em queda. Por exemplo, o Hazard no Real Madrid, todo mundo aqui sabe que o Hazard tava em queda livre no Real Madrid. Então, se a pessoa vê um valor de mercado caindo do Hazard, faz sentido, a pessoa entende na hora. Mas como é que funciona pra, assim, cara, jogadores muito desconhecidos, ligas muito menores, tem muita pouca visibilidade? Por exemplo, vocês têm uma equipe de colaboradores que acompanham o futebol do Cazaquistão, da Bielorrússia, como é o caso desse jogador aqui, só pra deixar claro, né, pra quem tá ouvindo, ele é um jogador que, pra mim, pelo menos, super desconhecido, vale pouco, né, vale 500 mil, mas assim, tem gráfico de valor do mercado dele desde 2016, ou seja, mesmo ele sendo muito pequeno, assim, em termos do futebol global, ele vem sendo acompanhado e o valor dele vem sendo, e as estatísticas dele, né, vem sendo atualizadas no site já faz aí quase, né, 7 anos. Então, como é que funciona isso aí, cara? Essa é uma das vantagens de ser uma marca global, né? A gente tem equipes no mundo inteiro acompanhando todos esses campeonatos, acompanhando todos esses jogadores, e não só as nossas equipes que vão cuidar da parte de análise estatística, vão ter que ir atrás de informação de performance, vão ter que assistir jogo para entender como cada time joga, como cada jogador cumpre que função ali, mas a gente também tem a comunidade, né, que eu falei que é um fator importante, que são as pessoas que vão olhar e vão falar, eu concordo, eu discordo, eu acho que vale X, Y, justamente porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo mais fácil de entender aqui para todo mundo, que a Série B do Campeonato Brasileiro não é visto como um grande mercado fora do Brasil, obviamente. Se você chega para um europeu e vai falar de Série B do Campeonato Brasileiro, eles vão falar, tipo, não sei nem que campeonato é esse. Agora, vai falar aqui dentro do Brasil sobre Série B, você vai ver que é um mercado ali muito grande. São clubes gigantescos que jogam a Série B, são torcidas enormes que acompanham, então tem muita gente olhando, e se tem muita gente olhando, tem muita gente com opinião, tem muita informação rica ali para entender qual é a realidade daquele jogador, e obviamente é muito fácil quando você tem um mercado menor fazer uma comparação com outros mercados externos, né? Então, você consegue fazer, de repente, se você acompanha a Série B do Campeonato Brasileiro e a Premier League, você consegue fazer uma ligação ali entre, se esse jogador vale tanto, então esse aqui deveria valer mais ou menos isso. E aí quando você consegue colocar as variáveis ali, que a gente falou, seja idade, valor de marketing, contexto de mercado, qualquer coisa desse tipo, você consegue chegar próximo a um valor ali que normalmente são os refletidos no site. Então sim, a gente tem equipes que acompanham todos os campeonatos que são avaliados pelo Transfer Market. Todos os jogadores que têm uma avaliação são justamente porque passaram por um campeonato que é avaliado por nós. E a gente também tem a comunidade em todos os cantos do mundo falando, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, a minha opinião é essa. Fiquem de olho nesse cara, seja qual for o input ali. Tem informações valiosíssimas que vêm da nossa comunidade no mundo inteiro. E eu queria aproveitar para perguntar pro Marco se esse lance que a gente falou, por exemplo, agora, né? Quando o André Silva surgiu, tinha esse lance dele, de repente vai ser o novo Cristiano Ronaldo na seleção. A mesma coisa aconteceu, sei lá, com o Asensio, por exemplo, quando ele surge metendo gol no Barcelona na Supercopa da Espanha lá, meu Deus, é o Cristiano Ronaldo espanhol, né? Isso aí saiu naquela época. Esse tipo de comparação, esse tipo de expectativa de que ele pode ser o novo alguma coisa, isso impacta na forma de avaliar um jogador? E tem alguma outra coisa que seja mais curiosa, assim, que talvez as pessoas não saibam que também impacta? Porque, por exemplo, a gente sabe que idade, né, o potencial, contrato, isso aí tudo a gente tem uma ideia de como é que funciona, mas tem algum atributo ali, algum fator que geralmente as pessoas não percebem, mas que também faz alguma diferença? A expectativa, então, o jogador ser o novo Messi, o novo Neymar, o novo Cristiano Ronaldo, o novo seja quem for, tem um impacto, obviamente, na visão que o mercado tem dele, então tem um impacto direto no valor de mercado. Obviamente que com ressalvas, né, os clubes não saem contratando um jogador porque a galera chama ele de novo Messi ou de novo Neymar. Mas é óbvio que se cria esses apelidos, se faz essas comparações, é porque alguém viu alguma coisa nesse cara. Se o apelido pega, é porque muita gente provavelmente viu a coisa sobre esse cara. E se todo mundo está sabendo que esse cara é o novo Messi, o novo Neymar, gera um interesse, gera um aumento de demanda pelo jogador. Então tem um impacto direto sim no valor de mercado dele, obviamente com ressalvas ali, com um asterisco gigantesco,
vai ser analisado, vai ser estudado, vai ser entendido se ele realmente tem potencial para ser o novo Neymar ou se só é um apelido que pegou. Então não é, vamos chamar tal jogador de novo, não sei quem, que ele vai vingar e vai explodir o valor de mercado. Não é bem assim também. Mas, até porque sim, se fosse a quantidade de novo Messi, novo Neymar que tem por aí, né, cara? Cara, novo Neymar, novo Messi, novo Cristiano Ronaldo. Aí se eu falar que tem menos de 100 surgindo todo ano no mundo inteiro, é mentira. Mas, sim, essas coisas têm um impacto. A expectativa e o potencial de um jogador são fatores primários ali no valor de mercado dele. E, obviamente, a partir da demanda por parte dos clubes, por exemplo, usando o André Silva, ele teve passagem aí, ele surgiu no Porto, né, como um novo Cristiano Ronaldo, como vocês falaram. Todo mundo esperava muita coisa dele, porque o atacante no Porto vai vingar, tal, não sei o quê. No Milan ele já não foi muito bem, mas é uma passagem por um grande clube que entra no histórico do jogador. Aí no Sevilla ele já foi um pouco melhor. A parte da passagem dele na seleção portuguesa também é importante. Se um jogador é constantemente convocado, está entre, pelo menos ao que se entende no mundo do futebol, ou pelo menos para o treinador daquela seleção, está entre os melhores daquela nacionalidade, é um reconhecimento do trabalho dele e é um reconhecimento do valor que ele tem como jogador de futebol. Então, obviamente, é uma coisa que impacta também o valor de mercado do jogador. Aí depois do Sevilla, onde ele teve um bom momento vivendo no Sevilla, depois teve uma queda de novo. No Sevilla ele chega a valer 35 milhões de euros e sai de lá valendo 20, se eu não me engano. No Frankfurt ele chega valendo 20, já começa meio mal, depois arrebenta ali. Foi aquela época em 2020, 2021 que o Frankfurt estava jogando muita bola. Foi campeão, se eu não me engano, da Copa da Alemanha com o Frankfurt. Aos 25 anos de idade ele chega no auge do valor de mercado dele, 45 milhões de euros, e hoje ele já está valendo aí 15 e está sendo emprestado para a Real Sociedad e já chega como um jogador experiente que tem passagens por outros clubes. Já não se espera que ele vai evoluir uma quantidade absurda e que vai ser o novo Cristiano Ronaldo. Ele já passou do momento da carreira em que todo mundo sabe, esse cara aqui não é o novo Cristiano Ronaldo. Pelo menos não é o que se espera dele mais. Você tinha perguntado, de repente, de fatores que as pessoas não fazem ideia, né? Acho que eu citei algumas vezes já. Eu acho que é uma coisa muito importante que muita gente não sabe. O valor de marketing, eu acho muito legal de falar disso, porque o jogador é uma marca. Então, quando a gente vai falar sobre avaliação de jogador de futebol, a gente costuma pensar nas coisas básicas, né? O cara joga bem ou não, é o principal, e tem muita gente que acha que acaba por aí. Se ele joga bem, ele vale muito; se ele não joga nada, ele não vale nada. Obviamente, quando se conhece um pouco mais, sabe da idade, por exemplo, que é um fator primário muito importante, como a gente já falou várias vezes, mas o valor de marketing, o valor que o jogador tem como marca, como imagem ali, vai ter um impacto muito grande na demanda dele, vai ter um impacto muito grande na opinião dos clubes dele, nos clubes que estão interessados nele, nos clubes por onde ele vai passar, nos clubes por quais ele já passou. Se é um jogador que causa muito problema, como a gente falou antes, jogadores com problemas extra-campo, é uma coisa ruim para a imagem dele, é uma coisa ruim para a demanda dele, é uma coisa ruim para o valor de mercado dele também. Essa palavra é complicada aqui. Suscetibilidade a lesões é uma coisa que, cara, o Hazard, como você falou no Real Madrid, saiu do Chelsea como um dos melhores jogadores do mundo. Só que, pegando lesão atrás de lesão, o valor de mercado do jogador, obviamente, vai ser impactado de uma forma muito grande. Se o jogador não consegue jogar, seja por não render, então seja por performance, o valor de mercado dele vai ser impactado. Mas se ele não consegue jogar por uma questão física, o valor de mercado dele também vai ser muito desvalorizado, né? Você não quer comprar um produto que, vou botar aqui umas aspas, uma frase muito ruim que eu vou falar agora, mas você não quer comprar um produto que não funciona. O jogador de futebol, sendo visto como um produto, ele tem uma função a cumprir na equipe. Então você não quer comprar um atacante que não faz gol, seja que ele não faça gol porque ele só perde gol, ou você não quer comprar um atacante que não faz gol porque ele não joga. Se ele não joga, ele não vai cumprir a função que você espera dele. Se ele não cumpre a função que se espera dele, o valor dele é menor. Enfim, a gente tem todos esses pontos que influenciam diretamente
o produto do jogador, que é o futebol, né? Fora que a gente tem também tendências de mercado que às vezes nem passa pela cabeça das pessoas, como por exemplo, vou pegar um exemplo da Premier League aí que a maioria das pessoas deve conhecer, o Trent Alexander-Arnold do meu querido Liverpool, lateral direito, que agora já não está mais sendo exatamente um lateral direito. Em 19 e 20, ali na época que o Liverpool estava bombando, chegou a 110 milhões de euros no valor de mercado dele, e hoje, jogando talvez até um pouco melhor, ele vale 65 milhões de euros. Tem duas influências muito grandes ali naquela época, 19 e 20, que são o sucesso que o Liverpool estava tendo e a escassez que o mercado tinha na posição dele. Não se tinha muitos laterais direitos bons, lateral esquerdo ainda, se você pega, tem menos ainda. Então, a escassez ou a abundância que se tem de jogadores talentosos em uma determinada posição vai influenciar o mercado também, porque se você precisa, seu time precisa de um lateral direito e tem 2 bons no mercado, os caras que têm esses 2 jogadores bons vão querer vender eles muito caro. Eles não vão querer vender para qualquer um, porque eles sabem que tem 2 bons no mercado. Agora, se você vai comprar um lateral direito e cada time tem 2, 3 jogadores bons nessa posição, não vai fazer muita falta para ninguém. A demanda não vai ser tão alta, porque todo mundo vai ter. Então, se você é a pessoa que precisa, você provavelmente vai pagar menos nisso. São, obviamente, questões econômicas aí, mas que muitas vezes não passam na cabeça, né? A gente, mas será que esse cara é tão bom assim? Às vezes pode ser que o cara seja bom, não tão bom quanto se diz, só que, de repente, não tem ninguém ali na posição dele. Não estou falando do Arnold, pelo amor de Deus, porque eu acho que ele joga muita bola, mas a escassez da posição pode ser uma coisa que influencia muito, né? Eu já vi muita gente questionar, por exemplo, o Robertson, o lateral esquerdo do Liverpool. Na mesma época teve uma alta de valor de mercado também, falando, esse cara aí é perna de pau, esse cara aí é duro, tal, não sei. Mas foi uma época em que, por exemplo, além do Robertson, se falava muito de Alphonso Davies, e aí vinha uma dúvida gigantesca de quem seria o próximo. Aí existia uma lista que vinha de jogadores depois, altamente discutíveis, com esses 2 sempre acima. Então, se o jogador é uma referência na posição dele, e se a posição dele está numa escassez, é óbvio que o mercado vai refletir exatamente aquilo, e é óbvio que o valor de mercado dele vai refletir aquilo também. Para exemplificar isso, a gente tem hoje o que está acontecendo com os camisas 9, né? Eu tenho falado ultimamente que o mar não tá para peixe quando se trata de fazedor de gol, né? Porque o gol, ele vale muito, óbvio, é a principal coisa do futebol. E você ter um jogador que garanta gol, porque tem uma diferença, por exemplo, se você investir tem um atacante bacana que surgiu ali em uma competição, vamos trazer ele para ver se ele rende. Você não tem garantia de gol. Você tá fazendo investimento, talvez o cara chegue e faça 3 gols na temporada inteira. Mas caras como o Harry Kane, que é o grande 9 do momento, você investe uma bala no Harry Kane, você tem garantido pelo menos 25 gols que esse cara vai fazer na temporada. Pelo menos, assistindo baixo. Ele pode até fazer mais, como na temporada passada, que fez 30 só na Premier League. Então, um cara como esse, mesmo que seja na circunstância atual, por exemplo, um cara de 30 anos de idade, que só tem 1 ano de contrato restando no Tottenham, vale pagar 100, 120 milhões de euros nele? Vale, porque o mercado, para um jogador dessa característica, com esse nível de regularidade, não só técnica, mas física, é um cara que está sempre disponível, não se lesiona, joga toda semana, joga na quarta, joga no domingo, faz gol de tudo quanto é jeito. Então isso acaba trazendo o cenário atual em que o Tottenham se dispõe a recusar 120 milhões de euros por um jogador dessa idade que só tem 1 ano de contrato restando. O mercado acaba ditando esse cenário. Perfeito. E eu queria perguntar pro Marcos, cara, como é que é a questão dos rumores, né? Porque tem algumas transferências que ficam se arrastando e tem rumor que o jogador vai para um lado, vai para o outro. Esse negócio do Kane no Bayern de Munique, por exemplo, já se fala disso aí pelo menos há 1 mês, né? E vai, não vai, todo dia tem notícia. Não, mas hoje vai dar resposta. É hoje que sai. Daí não sai resposta, aí não se sabe se o cara vai, se não vai, se fica, se não fica. Enquanto outras transferências são muito mais
low profile, né, que eles falam, assim, muito mais, com menos mídia e sem rumor, por exemplo, goleirão Robert Sanchez, acho que ninguém aqui estava vendo muita especulação em relação a ele, o Chelsea foi lá, pegou, contratou, anunciou, tudo rapidamente, sem que tivesse uma grande novela por trás, né? Como é que essa questão das novelas aí, digamos, no mercado impactam? Sobre as novelas, tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, tem gente que acha que é indiferente em relação a isso. É complicado, porque isso pode ser até usado como uma estratégia de mercado, de repente. Um clube falar ou não publicamente que ele tem interesse em outro jogador pode ter um impacto muito grande na demanda. De repente, se um grande clube como um Liverpool, um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern de Munique declara interesse em algum jogador publicamente, ou vaza que eles têm interesse em algum jogador, muitos outros grandes clubes do mundo vão falar, opa, deixa eu olhar aqui, o que eles estão vendo que eu não estava vendo, e de repente se cria aí, com base em um rumor, uma disputa entre clubes que de repente um deles nem sabia de tal jogador, nem estava estudando o jogador, mas fica sabendo do interesse de outro clube. Existem histórias aí, né, sobre clubes que deram um chapéu no outro e o interesse surgiu justamente depois de uma análise. Aqui no Brasil tem bastante disso. A gente vê que um clube está interessado em um jogador, de repente outro fala, opa, já que você já está aqui, vamos conversar também, e acaba contratando. Então, transferências que são muito badaladas, né? Então essa do Harry Kane, por exemplo, que a gente vê aí, é um cara muito constante, como o Yuri falou, é um cara que quase que uma garantia aí de 25 gols ali na temporada, há, sei lá, 4 ou 5 anos já. É um jogador que todo mundo fala, todo ano esse cara joga muito, ele tá num time que não tá premiando ele do jeito que ele deveria ser premiado, então muita gente fala, pô, esse cara tem que sair dali. E existem clubes interessados, por exemplo, a história do Harry Kane, Manchester United durou ali 3, 4 temporadas e até hoje existem rumores de que o Manchester United estaria atrás dele também, agora já não tanto com a contratação do Højlund, mas essa do Bayern de Munique já vem aí de 1, 2 temporadas também. E quando esses interesses são carregados assim por bastante tempo, dão muita coisa para falar, fica difícil de saber quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade, o que ali é realista ou não. Isso obviamente tem um impacto muito grande na demanda do jogador, como eu falei. Isso tem um impacto muito grande na avaliação de mercado dele, porque a gente tem que ir atrás de muita informação para entender o que é real ali, o que realmente está sendo falado. Então, quais são as fontes confiáveis de informação? Existe muito estudo atrás disso, porque como o tema, como a gente falou no começo da live, é um tema cada vez mais importante, é um tema cada vez mais interessante para o público geral, saber atrás de quem meu clube está indo, quanto vai se gastar nisso. Surgem cada vez mais fontes e fica cada vez mais difícil saber quem está falando a verdade se cada um fala uma coisa. Então faz parte da nossa análise, sim, entender os rumores, entender quais rumores são verdadeiros, entender o que foi falado oficialmente, o que não foi falado oficialmente, porque tem histórias aí de jogadores que a mãe do cara falou não sei o quê, porque a mãe de não sei quem gosta de tal clube, ou a mãe do empresário, do primo do jogador disse que tal time da Europa quer contratar ele. A gente precisa entender o que realmente é verdade, o que não é verdade. Existem casos em que empresário do jogador vai lá e fala, isso aqui realmente é verdade, isso aqui não é verdade. Existem casos em que o próprio jogador chega e fala, pô, estão falando tal coisa de mim aqui, é mentira. Estão falando de outro cara com o meu nome, porque não sou eu. Aconteceu com o Lucas Moura agora recentemente, antes de fechar com o São Paulo, ele mesmo desmentiu uma publicação no Instagram, acho, né? O próprio Lucas foi lá e falou, só se for outro Lucas, porque eu não tô, né? Então, existe ali uma análise muito detalhada e muito cuidadosa sobre o que de rumor, o que está se falando no mercado é verdade e o que não é verdade. E, obviamente, existem pessoas e fontes diferentes dentro do mercado que tem uma confiabilidade mais alta. Por exemplo, acho que não é novidade para ninguém, que o Fabrício Romano costuma acertar a grande maioria das transferências e dos valores ali que ele bota nas redes dele, porque é um cara com um trabalho assim, fenomenal, é um cara que vai atrás de muita coisa, ele já tem uma equipe gigantesca ali, e o cara criou essa reputação de que acerta todas, né? Então, as pessoas costumam levar muito a sério, assim, tipo, o Fabrício Romano falou, então eu acredito.
E muitas vezes isso é verdade, obviamente que em alguns casos não é exatamente ali, o Fabrício Romano é um baita jornalista, mas ele também não é evidente para de repente falar, ó, vai ser tal, isso aqui, cravei. Ele mesmo já fez em alguns casos correções de informações que ele botou e falou, estava sendo negociado isso aqui, mas fecharam nisso aqui, beleza, uma coisa normal. Por isso que se precisa ser muito cuidadoso com o que se diz sobre estar fechado ou não. Existem muitas páginas aí, existe muita gente, tem até jornalista que faz isso no mundo inteiro, que fala, beleza, tá fechado, o jogador já é de tal time, e de repente o jogador acaba nem indo para lá. Tiveram rumores sobre o Lucas, usando ele como exemplo aí que a gente falou, que ele estava fechado já com o Monterrey, e ele mesmo chegou e falou, ó, não sou eu. Existe um caso clássico aí, para quem conhece de uns anos atrás, do De Gea, que estaria sendo comprado pelo Real Madrid, não sei nem se falar, faz quase 10 anos já isso, eu acho, e por conta de um fax 2015. No dia de fechamento, 2015, 8 anos atrás, por conta de um fax no dia de fechamento da janela, não conseguiram trocar os documentos ali, o contrato não foi assinado, e o De Gea nunca foi contratado pelo Real Madrid, e, assim, milhões e milhões de pessoas do mundo já tinham cravado que o De Gea era o novo jogador do Real Madrid. Então é por isso que no Transfer Market a gente leva isso muito a sério e a gente só vai colocar uma informação a público quando ela realmente for confiável. No caso de a transferência foi fechada, a gente só coloca quando realmente é oficial. Porque a gente não pode confiar tanto assim, seja em quem for, seja em qual fonte for. Chega de última hora, acontece uma dessa. Às vezes o negócio já tinha sido fechado e o que os jornalistas costumam dizer tem um acordo. Já tem um acordo e tal, só falta assinar. Só que se só falta assinar, não é oficial. Quando for assinado, quando for oficializado pelo clube, pelo jogador, pela liga, seja por quem for, desde que seja uma fonte oficial, aí sim é oficializado, aí sim a gente põe essa informação no site. Então a gente tem muito cuidado tanto nessa parte de rumores quanto nessa parte de anúncio, de oficialização das coisas, porque é um negócio muito sério, é um negócio que envolve muito dinheiro, e a gente não pode botar qualquer informação para fora ali. Então, resumindo aí, não acredite em tudo que você vê na internet. Esse é um dos grandes segredos da vida e serve também para o mercado da bola. Até porque, cara, a gente tá com essa era das redes sociais aí, a gente já viu o rumor ser criado por conta das coisas mais bestas, assim, ó. Questão de, sabe, não, fulano seguiu fulano no Instagram, ou parou de seguir, ou curtiu uma mensagem, aí aquilo ali já vira notícias em portais, já é espalhado no Instagram, no Twitter, daqui a pouco já tem gente falando, nossa, mas o fulano fechou com tal... Não fechou, ele só curtiu um comentário no Instagram, tá ligado? Não, mas tu lembra quando, acho que foi em 2013, se eu não me engano, que o Messi estava insatisfeito no Barcelona com algumas coisas, e ele seguiu o Chelsea no Instagram. Inclusive, ele segue o Chelsea até hoje. É um dos poucos clubes. Cara, ele não segue o PSG, e ele jogou lá, mas ele segue o Chelsea até hoje. Que naquela época tava cheio de murmurinho que, o Messi vai sair de Barcelona, que ele já ganhou tudo lá, tá insatisfeito. Aí do nada, Messi seguiu o Chelsea no Instagram. Começou um furdunço desgraçado, mas acabou não dando em nada só por causa disso. Mas eu queria saber do Marcos, se ele tem uma ideia de como é que funciona, assim, porque geralmente a gente fala sempre o valor que é pago pela transferência, né? A gente, por exemplo, pagou 90 milhões pelo Vardiol, ou como a gente costuma dizer quando o jogador tá sem contrato, né? Não, pegou ele de graça, entre aspas. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque eu não sei exatamente como é que funciona, mas imagino que deve ter um monte de coisa, deve ter, às vezes, câmbio, às vezes deve ter taxa de transferência bancária. Tem uma coisa que pouco se fala, mas que os clubes gastam muita grana, que é comissão para os empresários dos jogadores. Às vezes comissão para o próprio jogador. Então, só para dar um exemplo, digamos que o Vardiol ganhou, o RB Leipzig vendeu por 90 milhões, mas o próprio Vardiol recebe ali, de repente, uma bonificação por assinatura de contrato de, sei lá, 5, 10 milhões, dependendo do jogador. Então tem vários outros custos, outras coisas associadas que às vezes não chega pra gente, mas eu não sei se... Acho que tem um impacto considerável nas finanças dos clubes também, né? Como é que é essa parte, assim? Obviamente quem acompanha aí o mercado, ou até quem joga videogame, sabe bem dessa parte. Existem bonificações ali dentro de contrato, às vezes com base em performance, existem bonificações imediatas ao contratar um jogador, então, tipo, as famosas luvas que todo mundo chama. Existem luvas para empresário também.
É claro que essas informações são um pouco mais frágeis, digamos assim, são mais delicadas e nem sempre são divulgadas. Acabam normalmente sendo divulgadas depois de um tempo em relatórios financeiros dos clubes que emitem esses relatórios certinho. Mas existem sim taxas que não são nem comentadas, né, que foi pago de repente para convencer um jogador a se juntar àquela equipe e não a se juntar a outra, ou uma quantia que é paga na mesma lógica para o empresário, são pagos para os dois às vezes. Existem também as taxas que são conhecidas, né, taxas impostas de repente pela FIFA, como a taxa de solidariedade, que é para bonificar os clubes formadores de atletas de alto nível, então justamente para influenciar o mercado a investir em categorias de base. A FIFA tem essa ideia de que se a gente bonificar esses clubes de alguma forma, eles vão querer investir mais em categoria de base, então vão continuar nutrindo o futebol com grandes atletas para sempre, né? Então tem essas taxas sim. Obviamente elas têm um impacto muito grande porque são movimentações milionárias, de quantias milionárias aí que são trocadas entre clubes, empresários, jogadores e tal. Mas não é nada de muito segredo para ninguém. Todo mundo que entende um pouco de mercado ou joga videogame, como eu falei, sabe que tem essa parte aí, é poder de convencimento, e obviamente elas podem ser influenciadas também por tendências de mercado ali. A gente sabe que de repente se um mercado do futebol árabe, por exemplo, está surgindo ali e está contratando um monte de jogador de peso, um monte de jogador com nome grande que teria potencial de clubes ali, teria potencial de demanda na Europa, não é só porque eles estão com um projeto lindo, maravilhoso, mas é porque também eles têm uma quantidade exorbitante de dinheiro que eles podem oferecer para os jogadores, para os empresários, falar, vem jogar aqui com a gente que vocês vão receber tanto, e não só o salário, mas também tem essas taxas, sim, são pagas, as famosas luvas aí. E esse aqui levanta um ponto, né, cara, do Højlund, que é a questão dos jogadores supervalorizados, que algumas pessoas falam, né? Então, por exemplo, assim, por que ele está avaliado, né, em 45 milhões de euros no Transfer Market aqui, né? Mas o Manchester United, por quais motivos que o clube chegaria e pagaria uma taxa muito superior ao que se vê aqui, né? Já falou um pouquinho, mas acho que é importante ressaltar por que o valor aqui não significa, que o valor que aparece no Transfer Market não significa que é o valor que um clube tem que pagar por um jogador, né? A gente não está tentando prever ali quanto vai ser pago no jogador, a gente está tentando falar, olha, hoje, levando em consideração todas essas variáveis que a gente discutiu aqui e muitas outras também, o jogador vale isso aqui, se espera que esse seja o valor de mercado dele. Se ele for um jogador jovem, é normal que se pague mais por ele, justamente pelo potencial, pelo que se espera que ele vai se tornar no futuro. E vale ressaltar também que os clubes têm trauma, tá? Quando a gente vê, por exemplo, um Neymar saindo do Santos, indo para o Barcelona e não indo para o Real Madrid fica com isso na cabeça para sempre. E aí toda vez que surge um talento brasileiro aqui, os caras falam, é nosso. Vai lá e paga uma quantidade alta de dinheiro, mais do que o jogador realmente vale, não só pelo futuro que se imagina dele, não só pela expectativa e o potencial que ele tem, mas também porque eu quero garantir que esse jogador venha para cá e eu vou pagar mais nele. Há quem diga que o Manchester United tivesse medo de não garantir o Haaland 2.0 ali. A gente sabe que o Højlund é dinamarquês, e ele tem um estilo ali de jogador diferente, né? Ele tem uma tendência, assim, ele segue uma tendência de novos centroavantes ali que são muito rápidos, são explosivos, é canhoto também. Então, foi um jogador que surgiu muito rápido, assim como o Haaland surgiu. O Højlund estava, como vocês falaram, foi jogar na Áustria, depois ele foi para a Atalanta ali, na Atalanta mesmo, ele sobe de 4,5 para 15 milhões de valor de mercado, e de repente ele já explode e vai para 35 direto, dos 35 ele vai até 45, e aí, como se há essa tendência não vamos perder jogadores, como foi o caso do Haaland, por exemplo, que muitos clubes do mundo queriam ele. Você sabe, por exemplo, que o Real Madrid queria muito o Haaland e o City levou. Existe esse certo desespero, às vezes, para, vamos garantir esse cara aqui. Agora é a hora que a gente tem essa janela para contratar ele, a gente tem essa oportunidade, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. E contratar enquanto ele ainda está com preço aceitável, né?
Porque, por exemplo, se você espera ele fazer uma temporada ainda melhor, aí você vai ter que pagar 150 milhões de euros na outra janela. Exato, e existe o medo também de perder para um rival ou perder para um clube que você sabe que não vai vender para você. Se o Højlund fosse vendido para um Liverpool da vida, por exemplo, aí esquece. Aí era o sonho do Manchester United indo embora porque sabe que não vai contratar. Ou, como você disse, teria que pagar uma quantidade absurda de dinheiro para conseguir. Então, isso é uma parte que os clubes estudam o mercado, é um ponto em que é sempre muito discutido, não só no transfer market, mas eu imagino que todo mundo que analise, que seja scout, que seja analista de dados e de mercado, discuta muito, porque qual é o momento certo de contratar esse jogador, né? Os jogadores que têm um potencial muito grande e têm uma demanda muito alta no mercado, principalmente os atacantes, a gente vê que isso acontece bastante, os clubes têm essa tendência a contratar logo para garantir que esse jogador vai para lá, e até por isso a gente vê muitos jogadores que são contratados por quantias muito altas às vezes, que não vingam ou não rendem aquilo que foi investido neles, né? É um trabalho muito difícil, tanto para quem analisa dentro do transfer market, mas principalmente para quem analisa nos clubes, porque, tá bom, a gente vai investir nesse jogador aqui, você precisa ter certeza de uma coisa que não existe. Você precisa ter certeza de uma ideia muito abstrata, que é se esse jogador no futuro vai render aquilo ou não. O Højlund não é um exemplo perfeito disso. Existe sim esse trauma também, né, do Manchester United. Não vamos perder essa oportunidade, até porque existem histórias aí de muitos e muitos jogadores que passaram de um clube para outro, não foram para um e aí todo mundo se arrependeu depois. Tem várias questões em consideração, né? Esse negócio do trauma, a questão da inflação dos camisas 9, que não tem tantos assim disponíveis da qualidade que esses clubes preferem. Essa próprio negócio que o Yuri falou também da taxa da Premier League, né? Se tu sabe que tá negociando com o Manchester United, tu sabe que tu pode pedir, ainda mais se tu sabe a situação dos caras, que eles estão sem centroavante. Então eles estão desesperados, o clube que tá vendendo tem... digamos assim, um poder de barganha maior, né? E tudo isso vai afetando o valor de mercado do jogador, na verdade, o valor de transferência do jogador, né? O United ele já tem esse trauma porque eles recusaram o Haaland. Quando Lá atrás, o Ole Gunnar Solskjaer estava lá, ele tentou trazer o Haaland, né? E eles recusaram. Além, por exemplo, a gente pode ver outro caso de trauma do Real Madrid, que eles não conseguiram assegurar a contratação do Neymar lá atrás. E aí, hoje em dia, quando surge uma grande promessa no futebol brasileiro, o Real Madrid já tá na porta. Já tá, ó. Quanto é que custa? Fala. Diz a multa que eu pago agora. E aí eles já asseguram o cara. Mesmo que muitas vezes, por exemplo, o caso do Endrick. O Real Madrid assegurou a contratação do Endrick. Pagou 60 milhões de euros pro Palmeiras. É um caso que, sinceramente, a gente nem sabe se esse cara vai conseguir jogar com regularidade no Real Madrid igual o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Porque, por exemplo, o Endrick provavelmente ele vai chegar no Real Madrid que vai ter um ataque composto por Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. Onde é que ele vai jogar? Não vai jogar. E aí vai ficar ali no banco, entrando, sendo reserva, até eventualmente acabar sendo negociado para outro clube, sendo emprestado, como está acontecendo com o Reinier. Então, é um trauma tão grande que o Real Madrid prefere, entre aspas, arriscar desperdiçar 60 milhões de euros do que deixar esse cara ir parar num Barcelona ou em algum outro clube. Uma coisa que interessante, cara, que eu vou jogar pro Marcos aqui, eu tenho muita curiosidade pra saber. O Mané, por exemplo, tava no topo da nossa lista de jogadores desvalorizados. Aí eu quero saber do Marcos, como é que é o uso do transfer market pelas pessoas de dentro do futebol. Porque nós somos torcedores, a gente tá toda hora dando uma olhada ali. Mas os jogadores também estão olhando, né? O Sadio Mané já entrou, será, na página dele lá e viu, eita, puxa, olha meu valor, despencou e tal. Será que eles comentam entre eles no vestiário, né? Os técnicos dão uma olhada, os próprios diretores dos clubes. Como é que funciona isso dentro dos bastidores do futebol, que não chega pra gente, né? Que não sai na mídia, digamos assim, em relação a jogadores utilizando e tal. E também, se tu puder contar alguns casos, se não puder, tudo bem, mas eu imagino que o transfer market deva ficar recebendo pressão de todo lado. Deve chegar algum jogador e falar, pô, como é que o meu valor tá assim? Aí chega um empresário e fala, pô, mas tu não pode aumentar o valor do meu jogador assim, assado? Imagino que deve ter todo mundo querendo dar pitaco, reclamando de um lado, reclamando de outro, pedindo pra baixar, pedindo pra subir. Como é que funciona essas coisas aí? E aí tem aquele caso famoso do Cristiano Ronaldo, né? Vamos lá, né? A gente sabe da importância do nosso trabalho, a gente sabe da influência que a gente tem no mercado,
A gente sabe que os grandes clubes no mundo inteiro usam a gente como base, usam a gente de referência nas negociações. Não é segredo, a gente não, pô, nossa, que surpresa, tal. A gente realmente sabe que isso faz parte do nosso dia a dia. Isso é uma pressão gigantesca em cima da gente. E obviamente que, sabendo disso, os empresários, os jogadores também sentem essa pressão e jogam mais pressão em cima da gente ainda. Porque, pô, se são vocês que estão me julgando, me julga bem aí, né? Eu quero ser bem avaliado. Ou o empresário vem falar, pô, meu atleta vale mais que isso e tal, né? Vai, de repente, abocanhar alguma coisa ali vendendo o jogador por mais, tal. Ou porque realmente acredita que o jogador, o valor dele não esteja sendo refletido. Então, sim, diariamente a gente recebe no mundo inteiro, principalmente reclamações, mas às vezes comentários só, sugestões, enfim, de grandes jogadores, de jogadores não tão conhecidos. A gente recebe de agências, a gente tem muito contato com agência, com empresário de jogadores, a gente tem uma parte no site que é só para empresários, para agência, para conseguir ajudar eles no trabalho deles, a registrarem jogadores, a linkarem ali, porque a gente tem a parte no perfil do jogador que diz qual é a agência que representa ele, né? E, cara, jogador de futebol também é gente. O cara também tem direito de ficar chateado se o valor de mercado dele cai e também tem direito de ficar feliz se o valor de mercado dele sobe, né? Obviamente existem jogadores que se importam mais e menos com isso, mas faz parte da vida do cara, faz parte do trabalho do cara. Se existe alguém que está te avaliando pelo seu trabalho e você se interessa bastante por aquilo, você quer buscar ter o máximo de conhecimento sobre aquilo possível, você vai atrás dessa informação. E aí você tem o direito a reagir como você achar que você deve reagir, seja pro bem ou pro mal. Então a gente sabe que é normal receber um monte de e-mail, um monte de mensagem de reclamação com o jogador. E a gente tem essa historinha aí famosa, né, com um jogador português que jogou muita bola no Real Madrid, foi melhor do mundo várias e várias vezes. E ali quando estava com 33, 34 anos, saiu do Real Madrid, foi para a Juventus. Na Juventus ele já tinha 34 anos, já não rendeu exatamente o que se esperava ali no futebol italiano, já não estava rendendo o que achavam que iam render, já não rendia mais a mesma coisa que ele rendia no Real Madrid. Ele recebeu, levando em consideração todas essas variáveis que a gente falou aqui, mas principalmente a idade e o rendimento, uma avaliação negativa, e ele perdeu o valor de mercado, ele caiu de 100 milhões para 75 milhões de euros, se não me engano, na época. E esse atleta, muito conhecido, veio ao nosso Instagram e nos mandou uma mensagem e falou que 75 milhões de euros, vocês estão de sacanagem? Só isso? Como se fosse pouco dinheiro, né? Aí, depois disso, obviamente, a gente tem o contato com os jogadores, são pessoas falando com pessoas, então é uma conversa completamente normal. Tentou ser explicado para ele ali, para quem não entendeu ainda, a gente está falando de Cristiano Ronaldo. Tentaram explicar para ele, olha, Cristiano, apesar de você ter tido uma desvalorização, com base nisso, você continua sendo disparado o jogador nessa faixa etária que vale mais dinheiro no mundo. Isso não tem nenhum impacto no seu legado, qualquer coisa assim, é apenas um dado de mercado, um dado de demanda, um dado econômico. Dizem as más línguas que ele não gostou, e não gostou principalmente de ser comparado com outros jogadores da mesma faixa etária dele. E aí ele deu um belo de um bloco no Transfer Market no Instagram. Isso aí na época em que ele tinha acabado de chegar na Juventus, então já fazem uns anos aí. Mas para contar um final feliz para a história aí, hoje já está tudo bem em Transfer Market. Já é seguido de novo pelo Cristiano Ronaldo, ou pelo menos não é bloqueado mais. Ele já deu indícios aí de que viu algumas informações que a gente botou aí nos anos recentes, aí, principalmente com a ida dele para o Al Nassr. E todo mundo não, né? Mas muita gente dentro do Transfer Market é muito fã do Cristiano Ronaldo também. Não é porque ele ficou chateado e parou de seguir a gente que a gente vai falar, pô, então calma aí, então vamos desvalorizar esse cara de vez porque ele não gosta da gente. Não, a gente... não deixa ele ver esse valor aqui não, tá? Porque se ele vê que tá aqui estipulado só em 15 milhões de euros, ele vai bloquear de novo. Não sei, eu gosto de pensar 15 milhões de euros vale a pena já minha perna esquerda. Eu gosto de pensar que hoje o Cristiano Ronaldo entendeu um pouco melhor qual é a realidade do mercado, entendeu por que o valor de mercado dele é esse. E adoro pensar que o Cristiano Ronaldo tá vendo essa live aqui e tá entendendo que o valor de mercado não é o que vão pagar nele, sim
uma reflexão aí do que pode ser a demanda dele no médio prazo. Tendo ou não, Cristiano Ronaldo é um jogador craque, fenomenal, discutivelmente melhor ou dos melhores da história aí, mas é um jogador de 38 anos que está jogando no futebol árabe, que é um mercado que está em ascensão agora e está começando com ele praticamente essa ascensão. Então, não dá para esperar que a gente vá falar que o Cristiano Ronaldo valha 100 milhões de euros, porque não vale. Uhum. Ele ganha 200, né? Ele ganha 200 por ano, então... Pra ele não vai fazer muita diferença, eu acho. Não. Dá pra fazer a feira, pô. Dá pra fazer a feira no final do mês. Eu até botei uma imagem na tela pra quem tá vendo ao vivo aqui, que o próprio Transfer Market comentou isso no Instagram na época, né? Então não é um caso, digamos, secreto assim, que o Cristiano tinha bloqueado vocês. Mas que bom que já tá tudo entendido aí. Eu queria largar uma pequena polêmica que aconteceu com o Transfer Market no Brasil recentemente. Eu acredito, da minha parte, né, que essa polêmica se deu porque muitas pessoas não entendem como é que funciona o site. Porque acabaram jogando, digamos, a culpa no Transfer Market de algo que não é culpa do Transfer Market, na minha modesta opinião. Aí eu vou pedir para tu explicar. Mas o que aconteceu foi basicamente que o Corinthians fez a venda de alguns atletas, né? E que os torcedores estavam, digamos, contestando os valores envolvidos nas transferências ali. Um dos casos mais relevantes aí é de um jovem atacante chamado Pedro, né? Do Corinthians. O que aconteceu foi que, na hora de se justificar em termos das vendas, né? O presidente do Corinthians citou que, sim, ele olhou os valores do jogador no Transfer Market. E aí alguns torcedores que estavam assim indignados por supostamente ele ter vendido o jogador muito barato, ficaram indignados também com o Transfer Market. E começaram a ir atrás, e algumas pessoas começaram até, na minha modesta opinião, de forma bem maldosa, assim, falar do Transfer Market como se fosse um site, como se fosse tu com os pés pra cima em cima da mesa, chutando assim diariamente, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto, tipo, dando canetaço, assim, sabe? Algumas pessoas estavam falando como se fosse assim. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente, falar um pouquinho desse caso, né? E de por que, assim, não é culpa do Transfer Market, os valores estão envolvidos nas negociações. Até onde eu sei, o Marcos não foi incluído nas negociações lá. Então, assim, como é que tu pode ter alguma culpa, digamos assim, num torcedor ficar indignado com uma venda de jogador, né? Mas foi o que aconteceu aí recentemente. Jogaram a bucha pro meu lado, né? Eu recebi muita mensagem, eu recebi muita reclamação, amigos que eu tenho corintianos falando, isso aí é tudo culpa sua, tal. O contexto o Pedro, há pouco tempo atrás, era avaliado em 2 milhões de euros. O Pedro, lembrando que é um jogador de 17 anos apenas, começou a jogar no time profissional do Corinthians nesse ano, e isso é muito comum aqui no Brasil, né? A gente tem uma ascensão de jogadores da base muito rápida. O jogador, como a gente tem um calendário muito diferente do resto do mundo, o jogador vai jogar um campeonato estadual ali, começa a jogar bem, ele já é promovido direto para o time principal, vira titular, começa a jogar a Copa do Brasil, começa a jogar o Campeonato Brasileiro, Libertadores, seja o que for, e a performance e os números dos jogadores surgem todos de uma vez e, de repente, um cara que já era um pouco cobiçado na base vira um cara super cobiçado no futebol mundial, porque, tem esse cara aqui no Corinthians jogando muita bola. Quem já viu o Pedro jogar, é um garoto de 17 anos, joga muita bola. Ele era avaliado até abril desse ano, até o mês passado, inclusive, ele era avaliado em 2 milhões de euros. Ele recebeu uma nova avaliação em abril, justamente, porque ele tinha uma avaliação como um jogador que estava saindo da base do Corinthians para um profissional, mas sem muitos dados, sem muita performance, sem muito argumento para ele valer mais que aquilo. E aí depois ele recebeu uma avaliação em 2 milhões, porque ele começou a ter argumentos, começou a ter números, começou a mostrar que o potencial dele também existe no nível profissional. E de uma hora para outra ele se tornou um fenômeno dentro do Corinthians. Começou a jogar muito, impactou muito a campanha do time aí nessa temporada. E atraiu, obviamente, os olhares de clubes na Europa. O Corinthians, que tem uma relação bem complexa com o Zenit, já tinha dado preferência para eles na compra do Pedro. Teve um tipo de negociação e, óbvio, a gente sabe, como eu disse antes, a gente sabe da influência que a gente tem no mercado, a gente sabe que a gente é utilizado pelos grandes clubes como base. Então, não é um mistério para a gente. E se está lá o valor de mercado do Pedro 2 milhões, aquilo, pro bem ou pro mal, para um lado ou para o outro, vai ser usado em algum momento como argumento. Eles estão falando que agora ele vale 2 milhões,
Mas, obviamente, como eu disse aqui, em muitos outros casos de jogadores jovens que a gente comentou, é comum e se espera que os clubes paguem mais do que o jogador vale, porque ele vai vir a ser outra coisa no futuro. Você está pagando, você não está comprando o Pedro de hoje. Claro. Tá comprando o Pedro que você imagina que ele vai ser amanhã, depois de amanhã, enfim. Inclusive foi uma das coisas declaradas por um dos diretores do Corinthians. Ele disse: a gente vendeu o jogador não pelo que ele pode vir a valer um dia, mas pelo que a gente entende que ele vale hoje. O Pedro foi vendido do Corinthians para o Zenit por 9 milhões de euros, sendo que ele estava avaliado em 2. Se você pega esses números absolutos e faz uma comparação, você fala, foi uma baita venda do Corinthians. Só que para a torcida que via um potencial ali, via um jogador que acabou de surgir da base, já joga tanta bola, já atraiu tanto no mercado, muita gente achou que ele deveria valer mais. E vale lembrar também que o Corinthians vendeu 50% do Pedro só por 9 milhões de euros. Há quem diga que foi uma baita venda, há quem diga que foi uma venda ruim. De novo, como eu disse, é um dos pilares importantes do Transfer Market, a opinião da comunidade. A gente quer saber o que as pessoas acham, se elas acham que valeu a pena, se elas acham que não valeu a pena, se ele vale mais, vale menos. Tem um adendo aí que faltou, de repente, um pouco de atenção, talvez, para a parte de análise ali do Corinthians, ou não sei se era uma pressa na negociação, mas o Pedro foi vendido para o Zenit um pouco antes, semanas antes da nossa atualização dos valores de mercado aqui no Brasil. Para quem não sabe, as ligas são avaliadas periodicamente aqui, os jogadores são avaliados, obviamente, individualmente, em comparação uns com os outros, mas as avaliações e as atualizações dos valores são feitas ao longo da temporada por ligas. Então, na Premier League, a Inglaterra, a Premier League recebe uma atualização. Na Alemanha, a Bundesliga 1 recebe uma avaliação, a Bundesliga 2 recebe outra avaliação, a Bundesliga 3 recebe outra avaliação, em datas diferentes, em momentos diferentes, são feitos ao longo da temporada. E, para a sorte do Zenit e azar do Corinthians, ou de repente foi uma falta de atenção, ou era simplesmente uma informação que não se conhecia ali, mas é um dado que a gente divulga, a atualização dos valores de mercado do Brasileirão viria no dia 25/7, que é julho, né? Então, 25 de julho, os jogadores aqui no Brasil, na Série A, receberam uma nova avaliação de mercado, e o Pedro subiu de 2 para 7 milhões de euros. Poderia ter sido algo que influenciaria a negociação do Corinthians? Eu digo que provavelmente sim. Tentando adivinhar aqui, eu, Marcos, imagino que sim. Se o Corinthians vendeu ele por 9 milhões, vendeu 50% do passe dele por 9 milhões, sendo que ele valia 2, eu acho que o Corinthians conseguiria vendê-lo melhor se ele valesse 7 naquele momento no site. Mas, obviamente, ao mesmo tempo em que a gente tem as nossas equipes dentro do Transfer Market fazendo essas análises, os clubes também têm. Eles não vão olhar cegamente para o nosso número e falar, se eles falaram, é isso aí. Obviamente, o Corinthians, sendo o grande clube que tem profissionais trabalhando na análise dos próprios jogadores, tem profissionais analisando o mercado. Então, os clubes têm, sim, essa noção de tudo que está acontecendo em todo o mundo. Mas é normal que a bucha tenha caído pra gente, porque se foi falado que foi com base no nosso número e a torcida achou ruim, então é normal que você pense que a culpa foi nossa, mas é um conjunto aí de variáveis, de análises de dentro e de fora, de clube, nossa. O próprio Zenit também, eu não estava na negociação, eu não faço ideia do quanto que o Zenit ofereceu pro Corinthians, por exemplo. Eu não sei o quanto que o Corinthians teve que lutar de repente por essa taxa, são coisas aí que só quem participa sabe, e obviamente o Transfer Market não tem envolvimento com nenhum clube, então a gente está botando o dado que a gente acredita que seja a realidade e é completamente independente, né? Não tem relação aí com um clube da Europa, do Brasil ou qualquer um que seja. E, enfim, a bucha cai pra gente de um jeito ou de outro, seja jogador vindo reclamar do valor, seja torcedor vindo reclamar do valor que o clube vendeu o jogador, é sempre culpa nossa, a gente já tá acostumado. Uma coisa que eu, assim, não sei a tua opinião, né, mas na minha modesta opinião, algo que tem que ser levado em consideração é que o futebol, ele tem diversos parâmetros subjetivos, como tu já disse aqui anteriormente. Nunca vai ter um método perfeito para avaliar nada em relação ao futebol. Não é perfeito você dar a bola de ouro, sempre vai ter alguém discordando. A gente, quando fazia o nosso Man of the Match, escolheu o melhor da partida na Copa do Mundo, não era perfeito, tinha um monte de gente reclamando, né?
tu vai ver isso nos joguinhos. Vai no FIFA, quando lança um FIFA novo, cada jogador tem o seu overall, né? A sua avaliação, a sua força ali. Aquilo ali todo ano gera um monte de problemas, porque certamente dentro da empresa lá eles têm o departamento deles responsável por isso aí, deve ter pessoas, né, profissionais ali, especialistas nisso, trabalhando nisso, com base em diretrizes, com base em parâmetros, mas quando é lançado, as pessoas por algum motivo acham que o jogador tinha que ser melhor, tinha que ser pior, vão reclamar. Isso são critérios subjetivos. Quando tem alguns critérios objetivos, a gente também não escapa de ter divergências e críticas. Tu pode ver sites que fazem análise estatística de jogador para dar nota. Às vezes o jogador, tu observou o jogador, tu falou, pô, esse cara jogou muito. Aí tu vai ver a nota do cara 6.8. E a gente fala, não, a nota ali pode ser levada às vezes como uma referência para ter uma noção de como o jogador foi. Mas assim, se tu quiser saber realmente como ele jogou, tu olha as estatísticas quebradas. Se quiser saber ainda melhor, tu vê o jogo do cara, né? A nota, ela pode ser uma referência, mas ela não vai pintar uma... Ela não vai dar a pintura completa do que foi a atuação daquele jogador, até porque isso também é subjetivo. Eu assistindo o jogo, posso assistir o mesmo jogo do Marcos, inclusive do lado deles, dois no sofá, e eu ter uma análise de que o jogador jogou bem e ele fala, não, pra mim não fez nada demais. Então, diversas coisas no futebol, diversas avaliações, né, seja de valor de mercado, de nota, atuação de jogador, quem foi melhor, quem foi pior, nota no joguinho, tudo isso sempre vai caber crítica, sempre vai caber discussão. E o que eu acho interessante, na minha modesta opinião, aí da metodologia do Transfer Market é justamente ser uma coisa colaborativa, né? Então, se o torcedor do Corinthians, por exemplo, estiver chateado com o negócio do Pedro e quiser se envolver com o Transfer Market, né, para sugerir, para entrar ali na comunidade e tal, existem formas para fazer isso, correto? Então, não é algo assim de cima para baixo na canetada, né? Não é o Marcos lá olhando assim, meteu um canetaço e falou quanto é que vale o negócio, né? Então é importante ressaltar isso, assim, nunca vai haver um método perfeito e eu acho que as pessoas podem e tem todo o direito de entender como é feito e aí criticar, se achar que tem que criticar, mas é outra coisa completamente diferente do querer simplesmente falar, isso aqui não serve pra nada, ou isso aqui não vale, entendeu? Acho que o futebol às vezes ele gera um pouco dessa, às vezes não, sempre, né? Gera essa questão das emoções, né? A flor da pele aí, a gente às vezes perde um pouquinho da razão na hora de argumentar, mas é importante lembrar que nada no futebol, nada é objetivo. A única coisa objetiva no futebol é a bola passou da linha do gol, entrou, é gol. Isso aí o resto a gente pode discutir. Há quem discorde, eu acho que pro bem ou pro mal, eu gosto de pensar que pro bem, o futebol não é uma ciência exata, a gente nunca vai ter 100% de precisão em qualquer opinião que a gente dê, seja o Transfer Market, seja eu, Marcos, aqui, seja o Pedro, o Yuri ou qualquer pessoa. Opinião é opinião, valor, a gente fala de valor de mercado, mas, poxa, valor é um conceito extremamente subjetivo, é um conceito muito abstrato ali. Como você disse uma coisa, você pode ver o mesmo jogo que eu, a gente analisar o mesmo jogador na mesma partida e ter opiniões diferentes. Como os clubes podem olhar para um jogador e ver um valor de mercado diferente nele, porque o que vale para mim alguma coisa, para você pode valer outra coisa, né? A gente tem a ciência, óbvio, para ajudar a gente a entender algo que provavelmente é verdade, como eu falei sobre o conceito de sabedoria das massas, né, das multidões. Muita gente discutindo, provavelmente chega numa ideia melhor do que uma pessoa tomando uma decisão sozinha. Então, a gente tem coisas aí que podem amparar a gente, podem ajudar a gente a analisar. São conceitos subjetivos, são conceitos abstratos. E, assim, eu gosto muito de pensar que é bom que o futebol não é uma ciência exata, porque claro, senão ia virar uma fórmula ali, ia virar uma repetição de coisas. Uma coisa que é válido lembrar também é que sempre são pessoas, né, que estão sendo envolvidas. Muita gente esquece que jogador de futebol é gente, de repente. O cara, ele tá jogando mal, não significa necessariamente que ele é um jogador ruim, ele pode estar passando por um momento ruim na vida dele, ele sofre influências de mundo exterior, a vida dele não é só dentro de campo. Diretores de futebol também são pessoas que vão ter opiniões diferentes. Se fosse tudo tão fácil assim, não teria por que ninguém calcular nada, não teria por que ninguém analisar nada, porque seria uma resposta pronta na frente de todo mundo. Eu vou dar minha opinião, o diretor do time X vai dar a opinião dele, o diretor do outro time que vai estar negociando ele vai ter uma opinião diferente, e a torcida dos times vão ter opiniões diferentes também. Então essa é a parte legal, esse é o legal da gente discutir, e essa é uma das ideias centrais do Transfer Market, que vamos discutir ali, vamos ver o que todo mundo acha, não só o que a gente fala, a gente não quer dar a verdade absoluta e falar, esse aqui é o valor e fim, e acabou, é isso.
A natureza do futebol é muito dinâmica, né? Um jogador que, como eu disse, o Pedro aí, estava na base do Corinthians, surgiu muito rapidamente no profissional e já virou um grande jogador aí que atraía olhos no mercado. Assim como o contrário pode acontecer também. A gente tem inúmeros casos de jogadores aí que viveram uma grande fase em clube e agora todo mundo acha que o cara é o melhor do mundo. Na temporada seguinte acontece alguma coisa ali, seja dentro ou fora de campo, influencia a performance do jogador e ele não rende o esperado. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, essas atualizações feitas periodicamente ao longo da temporada. São várias atualizações feitas ao longo da temporada para tentar entender o que o jogador vale hoje. Amanhã, eu fiz a atualização do valor de mercado hoje, pode ser que amanhã o cara comece a jogar muita bola e desminta tudo que eu falei aqui sobre ele. E aí é uma coisa que na próxima atualização de mercado vai ser levado em consideração, vai ser atualizado. Então não existe verdade absoluta, não existe número perfeito para valor de mercado, não existe verdade absoluta sobre quem é bom e quem não é. E o legal aí, o bacana é todo mundo poder dar opinião. E todo mundo pode reclamar, sim, pode reclamar, pode xingar, pode falar que é isso, que é aquilo. Eu reclamo também quando eu jogo videogame e falo, pô, o overall desse jogador aqui não tá certo, né? Falo, pelo amor de Deus, não é aquela frase famosa, não é possível que tenha alguém analisando isso aqui. Tem alguém analisando isso aí. Já ouvi muito. Somos todos humanos, né? A gente vai ter as nossas opiniões, a gente vai ter o nosso lado emocional aí. E, pô, eu sou torcedor do Liverpool, por exemplo. Se eu ver um jogador do Liverpool ali que perdeu um overall no FIFA, eu vou olhar e vou falar, pô, isso aqui tá errado, não é possível. Com clubismo, sem clubismo, faz parte da discussão, todo mundo tem opiniões aí. E é isso que continua movimentando e é por isso que é cada vez mais interessante. Sem palavras, cara. Muito, muito legal te ter aqui e ouvir tu falar aí e a gente só agradece. Pra gente, assim, é uma honra, né? Poder fazer essa pequena colaboração aí com vocês. A gente fez alguns posts juntos no Insta, né? E agora tu estás aqui, cara. Pô, muito obrigado. Foi uma participação especial. Porque isso, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Eu agradeço aí o convite. Pra gente é uma honra, falando em nome de todo o Transfer Market aqui. A gente gosta muito do conteúdo de vocês, a gente tem o maior prazer em se juntar a pessoas que têm um conteúdo de qualidade, tem informações verdadeiras ali, que têm opiniões boas. Então, cara, pra gente também é uma honra estar aqui. E é isso. É sempre muito bom poder estar discutindo, sempre bom poder esclarecer algumas dúvidas aí. E espero que isso tenha ajudado aí para todo mundo que esteja assistindo também. Espero que o papo não tenha sido longo demais aí, a conversa foi boa, tinha bastante coisa para falar. E é isso, seguimos em frente aí, todo mundo fazendo seus bons trabalhos e todo mundo sendo criticado por todo mundo. Faz parte, né? Yuri, alguma última palavra aí? Vocês têm que começar a corrigir o valor do Griezmann, que eu tô achando que tá muito baixo, tá?